Olá pessoal, professor Cleiton Peixera aqui, de volta com vocês para o segundo bloco da aula. Nós estávamos falando de prisão preventiva e dos requisitos da prisão preventiva, né? Falamos lá do artigo 312 do Código de Processo Penal, que trata das hipóteses que são necessárias para a decretação da prisão preventiva. E dentre elas nós temos materialidade, né, comprovada, indícios suficientes de autoria, né, e temos também garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, né? E nós vamos ver cada um deles a seguir, começando então pela garantia da ordem pública. Olha só no nosso material. Garantia da ordem pública representa a tranquilidade do meio social. Exemplo, necessidade de evitar que o delinquente volte a cometer delitos, quer porque seja propenso, quer porque em liberdade encontrará estímulos à prática criminosa, ou então em função da periculosidade do sujeito, ou se o agente praticou delitos hediondos, revelando torpeza, perversão e etc. Um furto simples não justifica histeria, nem abala a ordem, mas um latrocínio repercute negativamente no seio social, demonstrando que as pessoas honestas podem ser atingidas a qualquer tempo pela perda da vida, diante de um agente interessado no seu patrimônio, gerando em muitos casos intranquilidade. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do judiciário, como vem decidir nos tribunais, e aqui eu trago um entendimento para vocês do STF, né? Fala assim: prisão preventiva, necessidade da garantia da ordem pública, gravidade demonstrada pelo modus operandi, periculosidade do acusado, concreta probabilidade de reiteração delitiva, fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Perfeito? Então, olha aqui comigo. Garantia da ordem pública, né? Representa aí a tranquilidade no meio social, né? Isso quer dizer que a sociedade não pode estar com medo, né? E viver amedrontada realmente do jeito que acontece hoje, né? As pessoas têm medo de sair à rua com os crimes bárbaros que vêm acontecendo, inclusive com divulgação midiática, né? E isso é um problema para a garantia da ordem pública, né? A mídia, nós vamos falar um pouco à frente, acaba potencializando essa repercussão, né? Isso pode ser motivo até para a decretação da prisão preventiva por questão da garantia da ordem pública, mas nós vamos ver à frente. É importante que vocês saibam aqui que aqueles crimes que demonstram maior gravidade, maior periculosidade do agente, né, tem que ser tidos aí como inibitórios, né, através da prisão preventiva, para que possa aí a sociedade em geral ter tranquilidade, né? Imaginem vocês que um serial killer, por exemplo, fique à solta, né, na sociedade depois de uma exposição midiática aí, como foi o caso do maníaco do parque, por exemplo, né? Aquele rapaz cometendo vários delitos seguidamente, né? Perturbava a paz social com certeza, então é necessário numa situação dessa que se tenha aí decretada a prisão preventiva, tá bom? Vamos seguindo, olha só, nosso material. O STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, possui um entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu nos presentes autos, em que o recorrente teria cometido o delito mediante o uso de arma de fogo. Então percebam que a periculosidade do agente aqui é motivo, né, para a decretação da prisão preventiva. Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de causas viáveis para autorizar a preventiva, com base na garantia da ordem pública: gravidade concreta do crime, envolvimento com o crime organizado, reincidência ou maus antecedentes do agente e periculosidade, particular e anormal modo de execução do delito, repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de pelo menos 2 desses fatores, tá? Então, não convém se decretar a prisão por garantia da ordem pública se ela não for notória, né? Se ela for, como eu disse no exemplo, né, um furto simples, que não demanda aí uma repressão maior, né? Não chega a abalar de sobremaneira a sociedade
diferente de um serial killer que vem praticando reiteradamente aí as condutas delituosas, né, que podem gerar insegurança e colocar em temeridade aí a própria sociedade. Então tem que ser bem fundamentado, e para garantia da ordem pública tem que ser fundamentada essa decisão, e não pode se ter só como o clamor público, por exemplo, causa suficiente para que isso venha a ocorrer. É lógico e por certo que casos notórios, né, pessoas conhecidas, quando cometem crime, o clamor público pede para que elas sejam presas preventivamente, né, com o intuito disso de preservar o próprio Estado, né? O que seria se o Estado não agisse dessa maneira, né? Se criaria dentro da própria sociedade uma relação de insegurança tremenda, tamanha que isso não seria benéfico, né? Então você perde o controle estatal se você não agir dessa forma. Vamos dar uma olhadinha no material, olha só. Clamor público. Torna-se questão controversa e de difícil análise o ponto denominado como clamor público. Crimes que ganham destaque na mídia podem comover multidões e provocar, de certo modo, abalo à credibilidade da justiça e do sistema penal. Não se pode, naturalmente, considerar que as publicações feitas pela imprensa sirvam de base exclusiva para a decretação da prisão preventiva. Entretanto, não menos verdadeiro é o fato de que o abalo emocional pode dissipar-se pela sociedade, quando o agente ou a vítima é pessoa conhecida, fazendo com que os olhos se voltem ao destino dado ao autor do crime. Nesse aspecto, a decretação da prisão preventiva pode ser uma providência do judiciário como resposta a um delito que se espelhe gravidade concreta, envolvendo pessoa conhecida. E isso tanto para o autor quanto para a vítima, né? Volta aqui comigo, olha só. E eu falo, quando eu falo para o autor ou para a vítima, isso quer dizer que o autor ele pode estar aí inserido na sociedade, cometer crimes graves, isso abalar de sobremaneira a sociedade e exigir do comando estatal uma resposta, que seria a prisão preventiva, né? Ou seja, você mostra para a sociedade que você está atento a esses casos e quer levar a ela segurança, tirando essa pessoa da rua, né? Não menos diferente seria o caso, por exemplo, de um autor que é conhecido e, de certa forma, por aquele crime praticado, odiado, né? No caso aí de um pai que mata uma criança, por exemplo, isso coloca em risco a própria integridade física daquele autor, né? E ele, na rua, por certo, que corre perigo de ser atacado pela multidão, pela sociedade, até ter, né, a sua vida ceifada por conta daquele crime. Então, para que se possa resguardar, inclusive, a integridade física do autor, né, pode ser decretada aí a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. E por que isso? Porque seria colocar a sociedade, né, de uma visão despenalizadora, né, tanto o fato de ele ter matado um filho, quanto o fato de ele ter sido vítima, né, de um homicídio por conta daquela situação. Então percebam que você tem que sopesar, né, as situações, o juiz vai fazer isso, sopesar as situações, para decretar ou não a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Vamos voltar lá. Olha só, o clamor público não é o fator determinante para a decretação da preventiva, embora não possa ser singelamente desprezado, como se não existisse. Associado a outros fatores, maus antecedentes do agente, gravidade do delito, fuga, etc., deve servir de base para a custódia cautelar. E olha só a jurisprudência da STJ. No caso da leitura das decisões que ordenaram e mantiveram a segregação cautelar do paciente, constata-se que não foi apresentado qualquer fundamento idôneo para tanto, limitando-se o juiz singular a fazer referência à gravidade em abstrato do delito que lhe foi imputado, ao clamor público e à credibilidade da justiça, o que por si só não justifica a segregação antecipada. Percebam que o clamor público, né, ele pode ser um dos motivos para a decretação da prisão preventiva, mas não pode ser primordial, né? Ele tem que estar associado a algumas outras hipóteses para que você possa garantir realmente a garantia da ordem pública aí, né? O meio social, o convívio social harmônico, perfeito?
Vou trazer mais uma jurisprudência para vocês, olha só. Antecedentes ou reincidência, né? Tráfico e associação para o tráfico de drogas, artigo 33, caput, 35, caput, todos da Lei 11.343 de 2006. A prisão preventiva, necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, gravidade concreta do delito, considerável quantidade de drogas apreendida e envolvimento de adolescentes. Um dos causadores responde a outras ações penais. Também o crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, real possibilidade de reiteração delitiva, fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva, ausência de constrangimento ilegal. Então percebam que são situações que são associadas, né? Aqui a reincidência, o tráfico de drogas, o envolvimento de adolescentes e etc. Né? Gravidade concreta do delito. Né? E quando você tem a gravidade concreta do delito, olha cá. STF. Delito de roubo. Prisão cautelar baseada na gravidade abstrata do delito e na presunção de interferência na instrução criminal. Fundamentação inidônea. Segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver a prova da existência do crime. Como eu disse a vocês, a materialidade. Indício suficiente de autoria. Mais a demonstração de um elemento variável. Garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Para qualquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal. O decreto prisional não descreve, com base em informações concretas, a necessidade de resguardar a ordem pública, não sendo suficiente, para esse fim, a invocação da gravidade abstrata do delito. Precedentes. As afirmações de possibilidade de reiteração delitiva e de interferência à instrução criminal não estão apoiadas em nenhum elemento dos autos, tratando-se, portanto, de meras presunções, o que é rechaçado categoricamente pela jurisprudência dessa Corte. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, ressalvada a hipótese de o juízo competente impor, considerando as circunstâncias de fato e as condições pessoais do paciente, medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem estendida aos demais correios nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. Então, percebam, como eu disse lá no começo da aula para vocês, a prisão preventiva, ela tem que ser tida como última ratio, né? Ela deve ser a última medida. Por quê? Porque você tem, o juiz tem à sua disponibilidade medidas diferentes da segregação, né, corporal, para impor alguma medida restritiva, né, para o réu. E estão lá presentes no artigo 319, são medidas diferentes da prisão, né? Então, para que se tenha a prisão realmente definida, você precisa ter as hipóteses resguardadas ali na demonstração do seu pedido, né? Você precisa ter a materialidade, precisa ter os indícios de autoria e um dos elementos, né, equiparados lá no 312, né? Alguma daquelas hipóteses, né? Garantia da ordem pública, da ordem econômica, instrução criminal ou aplicação da lei penal. Então percebam que, diferente do que é pregado na nossa sociedade, né, para que se tenha declarado uma prisão preventiva, precisa estar cumpridos os requisitos. Ou seja, você precisa garantir à sociedade que, preso aquele réu, não estará se cometendo injustiça, né? Ou seja, se ele está preso preventivamente é porque estão presentes os requisitos e a periculosidade daquele agente, né? Diverso disso, você tem outras medidas, né, diferentes da prisão a serem aplicadas ao réu. Como eu disse, a regra é a liberdade, né? A contrário senso, interpretado por diversas vezes, o princípio da presunção da inocência, né? Então, se deve ter que a prisão preventiva é a última ratio. E desde que ela não esteja devidamente comprovada nos termos do artigo 312 e nos termos do artigo 313 do Código de Processo Penal, ela não deve ser decretada. E, se for, deve ser revogada e concedido ao réu, se for o caso, não é a matéria dessa aula, mas
ser concedida então a liberdade provisória, tá bom? Encerramos esse bloco por aqui e nos encontramos no próximo.